Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é um programa que foi constituído para trazer a todos vocês as verdades que um dia estavam ocultas lá nas 14 epístolas do apóstolo Paulo e foram reveladas pelo apóstolo da graça, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Dr. José Luiz de Jesus Miranda foi a última manifestação de Deus sobre essa terra. Deus tomou este véu, tomou essa mente e veio aclarar para nós os mistérios que estavam ocultos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês um tema muito especial neste dia. Nós estaremos falando aqui hoje sobre a destruição do pecado. De imediato te advirto aí, chamo tua atenção, para que você possa pegar uma Bíblia, que você possa pegar aí um papel, uma caneta, para anotar as evidências bíblicas que iremos trazer no decorrer deste estudo. Estudo importantíssimo que com certeza vai levar tua vida a outra etapa de glória. Vamos de imediato entrar aqui no assunto que vamos abordar no dia de hoje. Ele visa trazer luz ao teu entendimento, mostrando que nunca estivemos em pecado. Mostraremos biblicamente que jamais poderemos ser achados em pecado. Você já está depois da cruz. E um dos objetivos deste sacrifício foi apresentar-te diante de Deus perfeito, sem manchas e sem rugas. Para que possamos entender nossa posição atual diante de Deus, primeiramente vamos definir o que era pecado. Vejamos essa definição nos dicionários da nossa linguagem, nos dicionários aí da língua portuguesa, como eles definem o que era pecado. Pecado, substantivo masculino. Violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Ou seja, havia uma regra, uma norma, um preceito, ao qual ele, sendo violado, constituía falta grave, e esta ação denominava-se pecado. A regra em questão que estamos falando aqui chamava-se Lei de Moisés. O profeta Isaías descreve que a ação de desobediência a esta lei afetava a nossa comunhão com Deus. Vamos ver esta evidência bíblica? Pega aí a tua Bíblia aí, Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos ver aí o que diz o profeta acerca desta ação que fazia com que nós nos separássemos de Deus. Isaías, capítulo 59, verso 2. Estamos aí? Vejamos então o que diz aí a evidência bíblica. Isaías 59, verso 2 diz assim: porém, vossas iniquidades têm feito divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm feito ocultar de vós o seu rosto para não os ouvir. Abençoado, aí está bem claro a definição de pecado. Era uma ação que ela tinha a propriedade de separar a tua comunhão com Deus. Isaías está deixando muito bem claro. As suas iniquidades, a sua transgressão ao pacto da lei, está fazendo uma separação entre vós e Deus, a ponto de ele encobrir o rosto de vós para que não vos ouçam mais. Embora Adão tivesse pecado, o mesmo não tinha consciência desta ação. Preste bem atenção no que vamos falar aqui. Antes da lei de Moisés, o homem vivia em inocência. Paulo, em sua carta a Roma, esclarece com muita propriedade este assunto. Vamos a Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 7. Vamos ver esta evidência que o perito arquiteto fala acerca de pecado. É muito importante aí você acompanhar essa leitura. Romanos 7, verso 7, diz assim: que diremos, pois? A lei é pecado? De nenhuma maneira. Mas
eu não conheci o pecado senão pela lei, porquanto tampouco conheceria a cobiça se na lei não dissesse, não cobiçarás. Está claro aí, abençoado? Antes de Moisés, ninguém tinha consciência de que o pecado existia. A lei, ela vem com esse objetivo. Ela vem expor a condição humana que o homem vivia. Por isso Paulo fala, olha, se não estivesse escrito na lei lá, não cobiçarás, eu jamais teria consciência do que seria cobiçar. A ação de pecar era algo tão sério que ao violar essa regra, o indivíduo podia perder sua vida. Por isso Paulo definiu esse pacto como um ministério de morte. Vamos à evidência em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Vamos ler o verso 8 também, porque diz assim: e se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, o qual iria perecer, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí nós vemos que o apóstolo Paulo está descrevendo a esse pacto como sendo um pacto de morte e já antevendo um ministério com uma superior glória. Então, abençoado, a lei de Moisés, este pacto, era um ministério de morte, algo que se você transgredisse, poderia pagar com sua própria vida. Vamos definir um pouco melhor este ministério, mostrando que ele também era um ministério de condenação, não só de morte, mas também condenação. Todo o compêndio da lei mosaica resume-se em um total de 613 mandamentos. Mandamentos esses que foram necessários para aquele tempo presente, para aquela época. Moisés, ao tirar o povo da escravidão do Egito, ele precisava de uma regra, uma constituição. Era muita gente que ele tinha que guiar. E ele precisava de algo que desse parâmetro, auxiliasse a ele guiar a este povo. O grande problema é que essa constituição sempre deixou esse povo em dívida com Deus. Era um pacto de condenação, um pacto com defeito. Paulo, escrevendo aos Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 1, ele define isso com muita propriedade, esclarecendo para nós como que era esse pacto. Além de ser algo que não trazia benefício algum, era apenas uma sombra. Veja só, Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros ou bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pôde aperfeiçoar aos que eles se achegam. Está vendo aí, abençoado? A lei era uma sombra dos bens vindouros, não era a imagem real das coisas. E outro detalhe, ela nunca pôde aperfeiçoar ninguém, sempre trazia o povo em condenação. Para que o homem não morresse ao infringir esses mandamentos, Deus então estabelece os sacrifícios. E em dado momento da história, ele mesmo não quer mais receber essas ofertas. Vamos ver isso lá no livro de Isaías, capítulo 1, no verso 11. Profeta Isaías, o profeta que Paulo mais citou em suas cartas. Isaías capítulo 1, verso 11. Veja aí o que diz: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros de bodes. Veja, abençoados, que o próprio Deus chegou a um ponto que ele saturou de receber esses sacrifícios mediante a lei, porque era algo contínuo. O homem ele pecava 24 horas. Os sacerdotes naquela época, abençoados, trabalhavam 24 horas por dia. Eram turmas de sacerdotes revezando, fazendo sacrifícios. Por quê? O povo sempre pecava, sempre era necessário se fazer o sacrifício e aquilo não tinha fim. E Deus chegou um dia e falou: olha, não aguento mais, está na hora de acabar com isso. Deus então, em sua imensa sabedoria, decide dar um fim a esse pacto. Com esse ato, o seu intento é tirar a ação, o pecado desta terra. Ele começa então a anunciar através dos seus profetas. E um deles que anuncia esse advento, a retirada do pecado da terra, é o profeta Zacarias. Vamos ver essa evidência. Zacarias capítulo 3, verso 9.
Vamos ver aí o profeta Zacarias trazendo para nós a profecia em que Deus deixa muito bem claro que ele tiraria o pecado da terra para que pudesse cessar essa ação de sacrifícios. Zacarias capítulo 3, verso 9. Veja aí o que ele diz. Porque eis aqui aquela pedra que pus diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos, e aqui eu gravarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra. Em quantos dias está escrito aí, abençoado? Em um só dia haveria uma ação na qual Papai Deus retiraria o pecado dessa terra em um único dia. Vou tirar o pecado dessa terra. Está aí em Zacarias capítulo 3, verso 9. Isto veio, logo mais adiante nós vamos ver essa evidência, porque começa então a entrarmos no ministério da justificação. Preste bem atenção. Antes nós estávamos falando a respeito do ministério da condenação, a lei de Moisés. Entramos agora a falar do ministério de justificação. Como já podemos constatar, para haver absolvição, a remissão de pecados, era necessário os sacrifícios. Qual é o plano divino para essa ação? Tomar uma forma humana e sacrificar-se em uma única e perpétua vez para tirar o pecado do meio. Vamos aqui então, antes de lermos uma evidência aqui muito bem clara na carta aos Hebreus, fazer uma observação. Ao fazer isso, ou seja, ao tirar o pecado do meio, Deus coloca o homem em uma posição na qual jamais ele poderá ser encontrado em pecado. Pois ao extinguir a lei, a regra, o mandamento, a Constituição, ela não pode mais ser infringida. Quando se é retirado uma placa de proibido estacionar de uma rua, significa que você pode parar o seu veículo ali e você não sofrerá nenhuma sanção da lei, correto? A partir do momento que esta lei é tirada, você não tem mais como infringir esta regra. Se não existe mais a placa, se não existe mais a Constituição, a regra, a lei de Moisés, como nós vamos então sofrer punição? Vamos ver o que diz aí Hebreus capítulo 9, verso 26. Vamos ver aí o que diz aí o Evangelho acerca deste assunto maravilhoso que estamos tratando no decorrer desse estudo. Hebreus 9, 26. Veja aí o que diz o Evangelho. De outra maneira, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez e para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar do meio o pecado. Aí está muito bem claro, abençoado. Cristo, ao subir na cruz do Calvário, com uma única oferta, ele tira o pecado desta terra. Recorde que nós lemos lá em Zacarias 3,9, que ele num só dia tiraria o pecado da terra. Pois é, quando ele sobe na cruz do Calvário, naquele dia, ali, ele derrama o seu sangue e paga o pecado, tirando este da terra. Já em Romanos 10,4, veja só o que o apóstolo Paulo fala acerca deste mandamento que nos trazia a condenação. Romanos, capítulo 10, verso 4. Veja aí o que diz a evidência. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, abençoado, você tem que crer que naquele sacrifício da cruz do Calvário, ele extinguiu a lei. A lei de Moisés foi cumprida. E como citamos há pouco, se foi cumprida, se foi tirada, não tem mais como você transgredi-la. Por quê? A ação que se chamava pecado era transgredir essa lei. Tirando-se a lei, não há mais a transgressão. Concorda comigo? Hebreus capítulo 10, verso 8, também nos fala aí de uma profecia que foi o profeta Jeremias. Essa profecia ela está descrita lá em Jeremias 31, mas nós vamos ler aqui no Evangelho, capítulo 8 de Hebreus, verso 12. Hebreus capítulo 8, verso 12 diz assim: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e nunca mais me recordarei dos seus pecados, e das suas prevaricações, e das suas iniquidades. Eu nunca mais me lembrarei. Alô?
Deus está deixando muito bem claro, através do profeta Jeremias. Olha, virá um tempo em que eu serei misericordioso com suas iniquidades, extinguirei todo o pecado e nunca mais vou me lembrar dessa ação chamada pecado. Estamos vivendo esses dias, estamos vivendo o pacto da graça, no qual Deus te vê perfeito sem pecado. Assim como veio a condenação, imputação, você não estava lá? E aqui eu quero fazer um parêntese, porque há um verso aí de Romanos que muitos religiosos utilizam sem entender o contexto deste. Adão, quando peca, ele traz o pecado sobre a terra. E as gerações que vêm após Adão, elas são constituídas pecadoras. Por isso Davi fala lá, em pecado minha mãe me gerou. Porque todos ali estavam em pecado. Mas esse pecado, ele vinha por imputação. Porque quem cometeu o pecado foi Adão. E por consequência, as gerações que foram nascendo após Adão, todos eles nasceram em pecado. Assim como veio a condenação por imputação de Adão sobre nós, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, cumpre a lei, tira o pecado dessa terra e coloca-nos eternamente justificados diante dele. Vamos ver essa evidência na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. E aí nós vamos entender por que os religiosos se atrapalham com esse verso. Romanos capítulo 5, verso 18, me perdoe, verso 18, diz assim: assim como pela transgressão de um veio a condenação para todos os homens, alô, entra aí o quê? Da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação de vida. Aí entra o ministério da mesma maneira, como nosso Pai nos ensinou. Da mesma maneira que um pecou, da mesma maneira veio um e justificou. Da mesma maneira que um estragou, da mesma maneira veio o outro e consertou todo o assunto. Então, qual é a tua posição atual? Como está a Igreja de Cristo nos dias atuais? Nós vamos entender que com esse sacrifício, Ele nos fez perfeitos para sempre. Você pode dizer aí, abençoado, para você mesmo, olha, eu estou perfeito. Não tenha medo, porque o Evangelho diz assim de você. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 14. Vamos ver a evidência bíblica que diz aí. Hebreus 10, 14 fala assim: porque com uma só oferta, com uma única oferta, fez perfeito para sempre aos santificados. Veja a colocação do verbo. Fez perfeitos. Não é que vai fazer, abençoado. Não é que você tem que buscar para que possa se achar perfeito. Aí está dizendo que ele, com uma única oferta, já nos fez perfeitos para sempre. Como é que nós estamos hoje? Sem ruga, sem manchas, irrepreensíveis diante de Deus. É o que está descrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 25 e versos 27. Busca aí essa evidência linda e maravilhosa e você vai ver como está a igreja do Senhor hoje. Efésios capítulo 5, versos 25 ao verso 27. Diz assim: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, havendo-a purificado, alô, você já está puro, em um lavamento de água pela palavra. Não é água de batistério, é através da palavra que você foi lavado, a fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, que fosse santa e sem mancha, irrepreensível diante de Deus. É como você está, abençoado. Deus não te vê mais em pecado. Deus, toda vez que te vê em perfeição. Você pratica erros, você comete erros e você vai colher pela ação dos seus erros. Porém, você jamais será encontrado em pecado, a não ser que você queira ir contra o que está escrito, porque aqui estamos te dando evidência de como você está, como Deus te deixou. A religião produziu uma coisa diferente aí em tua mente, que você de vez em quando tem que se joelhar, pedir perdão e pedir misericórdia a Deus, quando eu estou te mostrando que isso não tem valor nenhum para Deus. Pelo contrário, você já está perfeito e completo nele.
A conclusão que podemos chegar é que, para que nós possamos ser encontrados em pecado, Cristo teria que ter falhado em sua morte e ressurreição. Se você crê nesse sacrifício, também tem que crer, abençoado, que jamais você pecou, ou que um dia poderá pecar. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você e quero saber qual vai ser a tua resposta depois de ler este verso juntamente comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda estáis em vossos pecados. Paulo está dizendo, e se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda está em pecado. A pergunta que eu te faço é esta: e se ele ressuscitou? Vamos conjugar aí o assunto? Se ele ressuscitou, abençoado, quer dizer que a tua fé não é vã e você não está em pecado. Concorda comigo? Vamos ler o verso novamente? Vamos lá. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã e ainda estáis em pecado. Mas se ele ressuscitou, o que você me diz? Que a tua fé não é vã e você não está mais em pecado. E digo mais, e se porventura nos dias atuais você busca perdão de uma ação na qual você julga ser pecado, saiba que Deus não aceita mais sacrifício por estes. O escritório de pedir perdão de pecado está fechado, abençoado. Deus não está aceitando mais pedido de perdão de pecado. Sabe por quê? Porque o pecado ele já tirou da face da terra. Como é que você vai pedir perdão de algo que ele já tirou? Vamos ver essa evidência? Hebreus, capítulo 10, verso 18. Vamos ver o que diz aí o Evangelho. Hebreus, capítulo 10, verso 18 diz assim: Pois onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Abençoado. Mas claro como está, o galo não canta. Como dizia nosso papai quando estava entre nós, neste véu lindo e maravilhoso que foi o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Eu recebo que os olhos do teu entendimento foram iluminados, foram aclarados para entender estas verdades. E a partir de hoje, você viva em limpa consciência. Viva tranquilo, abençoado. Sabendo que nenhuma ação mais pode separar você de Deus. Claro, vou repetir aqui. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso está descrito em Gálatas 6:7. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Deus não pode ser enganado. Ah, porque não existe pecado, eu posso roubar, matar, prostituir? Pode, abençoado. Só que você vai colher os frutos de todas essas ações. Mas em pecado você não será encontrado, tá? Para o inferno você não vai, porque a tua vida está escondida com o Papai Deus. É assim que o Evangelho diz acerca de você. Desejamos aí que você desfrute desse dia maravilhoso, que essa palavra penetrou aí em tua mente e que você passe a desfrutar dos melhores dias, sabendo que entre você e Papai Deus tudo está certo, tudo está correto e nada poderá te separar do amor dele. Continua com nossa programação, acesse as nossas páginas, acesse o YouTube, veja lá JH Calqueiros, também acesse o nosso site www.institutoeducacionaljlm.com.br e desfrute desta ciência. Você é um abençoado. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do seu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Fique em sintonia, já já voltamos com mais uma mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.